Então, eu coloquei esses 42 itens aqui de VOF para que a gente possa discutir um pouco mais aqui sobre o que foi abordado. Primeira questão, eu elenquei aqui alguns serviços públicos, como telecomunicação, gás canalizado. Estou dizendo que esses serviços só podem ser prestados pelo Estado ou a particular mediante concessão ou permissão, ou seja, não são livres à iniciativa privada. Tá verdadeiro, pessoal? E a explicação da resposta está no item 2, que eu falei para vocês que os serviços que elencam direitos sociais, como saúde, educação, por exemplo, moradia, né, lazer, etc., caso sejam prestados por particulares, são considerados serviços privados, sujeitando-se ao regime jurídico de direito privado, mas são submissos à fiscalização e controle do Estado inerente ao poder de polícia. Então, os direitos sociais que estão previstos no artigo 6º da Constituição são livres à iniciativa privada. Então, qualquer pessoa pode, lógico que observada a autorização dos poderes públicos, podem solicitar, podem montar uma escola de música, uma escola normal, uma escola de línguas, podem montar uma clínica, tá, que serviço de saúde, pode montar uma empresa de entretenimento, que é lazer. Agora, isso vai ser um serviço privado, tá? Agora está sujeito ao controle do Estado, tá bom? Agora, os outros serviços que não são esses elencados no artigo 6º da Constituição e que estiverem previstos na Constituição, aí, em regra, eles são serviços públicos, tá? É isso que eu queria colocar com essas questões. Item 3. A concessão do serviço público ocorre mediante licitação, necessariamente sobre a modalidade de concorrência. Estou falando de concessão, tá? E não de permissão. A concessão necessariamente é sobre modalidade de concorrência. A pessoa jurídica, consórcio empresa, nunca há pessoas físicas que demonstrem capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. A verdadeira é o conceito de concessão, e aí numa prova, em geral, de concurso, eles misturam, né? Dizendo que a permissão é qualquer modalidade, a permissão é mediante a modalidade de concorrência, e, na verdade, a permissão ela é em qualquer modalidade licitatória, tá? A permissão pode ser feita para pessoa física, enquanto que a concessão, como eu coloquei aí, só a pessoa jurídica, consórcio empresas, etc. Então, existem algumas diferenças, tá bom? Mas está tudo correto aí referente à concessão. E lembrando que a autorização não tem licitação, tá? 4. O objetivo primordial da licitação é garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Sempre selecionando a proposta que apresente menor preço? Não, é a proposta mais vantajosa. Tá? Vai ter licitação que o tipo vai ser o menor preço, como um pregão, tá? Mas pode ter licitação que o tipo empregado será preço e técnica. Então, nem sempre vai ser o menor preço, tá? Sempre vai ser o menor preço no pregão, ok? 5. É vedada a licitação cujo objeto inclua bens ou serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo no caso em que for tecnicamente justificável, como, por exemplo, a aquisição de um satélite específico, em que só haveria um produtor, uma marca, etc. Tá bom? Então, em regra, é proibida, é vedada, né, a você escolher uma marca de um produto para fazer uma licitação, ok? Você escolhe o produto, um smartphone, um computador, e não um computador da marca tal, smartphone da marca X, ok? Salvo quando for tecnicamente justificável. Se for tecnicamente justificável, você pode dizer: o poder público, o Estado de Ceará está comprando 5, sei lá, geradores de energia da marca tal, que são os que se adequam a a algum produto técnico que esteja sendo feito pelo Estado, ok? 6. A inexigibilidade de licitação ocorre por impossibilidade jurídica, ou seja, não há pluralidade de potenciais concorrentes.
só existindo um produtor, ou é o caso de profissionais de notória especialização, ou o caso de artista consagrado pela crítica ou pela opinião pública. Está verdadeiro, né? Então, não confundam a inexigibilidade de dispensa de licitação. A dispensa pode ocorrer a licitação, mas a lei faculta ao administrador realizá-la ou não, tá? Como, por exemplo, um produto muito barato, como, por exemplo, se não apareceu licitante na primeira licitação, então ele não precisa fazer uma segunda, pode ser aberto um processo de dispensa, mas eu não estou falando aqui de dispensa, estou falando agora na questão de inexigibilidade, ok? 7. São requisitos para a aquisição da estabilidade, o concurso público, a nomeação para o cargo efetivo, 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho verdadeiro, está lá no artigo 37 da Constituição Federal, são os requisitos para a estabilidade. Pois não, Pedro? Professor, o senhor pode repetir o 6 novamente, a explicação? Sobre a Não inexigibilidade. estou ouvindo. Está escutando, não? Não estou ouvindo, Pedro. Vale que tá normal, dá pra escutar ele. Qualquer coisa, digita aí a pergunta, por favor, no chat, tá? Eu vi que você ligou o microfone, mas não estava com áudio. Aí digite, por favor, a pergunta. Mas vamos seguindo. Repetir a 6. A inexigibilidade da licitação ocorre por impossibilidade jurídica. Ou seja, a gente tem a diferença de dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação. A dispensa de licitação pode ocorrer a licitação, mas a lei elenca lá em mais de 30 incisos, no artigo 24, tá, da Lei 8.666, ela exemplifica com vários casos em que a administração pública pode, mas está facultado a realizar a licitação, como, por exemplo, na época de calamidade pública. Nessa época de calamidade pública, a lei faculta a administração pública a realizar ou não procedimento licitatório. Então, se está tendo enchente e o Estado ou o município precisa comprar colchão, medicamentos, às vezes o procedimento licitatório pode atrasar e a população vai ficar desassistida. Por isso que a lei faculta. Então, o gestor ele abre lá um processo de dispensa, dizendo, ó, não vamos realizar a licitação porque é urgente a contratação. A Lei 8.666, no artigo 24, inciso X, possibilita a dispensa, então vai ser dispensada. No entanto, foi feita uma pesquisa, aí ele coloca lá a pesquisa com 2, 3, 4 preços e vai logo comprar um mais barato ou contratar a empresa que ofertar aquilo que a administração precisa com as melhores condições. Isso é a dispensa. Na inexigibilidade, que é o que eu estou abordando na questão, que está no artigo 24 da Lei 8.666, a licitação não vai ocorrer por impossibilidade jurídica. Não tem por que fazer uma licitação se só existe um produtor para aquele produto que a administração quer comprar. Por exemplo, a administração quer comprar um satélite que monitora queimada. Só quem produz esse referido satélite é a empresa alemã J Satélites. Então, não tem por que fazer uma licitação. É inexigível um procedimento se há apenas uma pessoa que possa ofertar, tá? É o caso também da contratação de artistas, consagrados pela crítica ou pela opinião pública, é o caso também de serviços prestados por profissionais de notória especialização, ok? Então, a resposta dessa questão é só ler o artigo 24 da Lei 8.666. 8ª, o servidor público que seja eleito para qualquer cargo do Executivo ou do Legislativo, seja ele federal ou estadual, caso haja compatibilidade de horários, acumulará o exercício do cargo com o seu cargo, emprego ou função pública? Não, né? Não. Eu falei para vocês que o único cargo que pode haver a acumulação não é nem federal ou estadual, é municipal, cargo de vereador. O único cargo em que um servidor público, se for eleito, pode manter
ainda as funções de servidor público é o de vereador, desde que esteja compatibilidade de horário. Todos os outros cargos têm que se afastar, ok? Nona, a Constituição Federal assegura aos militares a livre sindicalização e direito de greve. Pelo contrário, ela veda expressamente. E a jurisprudência do Supremo estende essa vedação aos policiais, né? Ok? 12, em nenhuma outra hipótese pode haver interrupção ou descontinuidade dos serviços públicos, salvo em caso de emergência ou após prévio aviso por razões de ordem técnica ou segurança das instalações ou caso de inadimplemento do usuário. Verdadeiro, Lei 8987, artigo 6º, 7º, mais ou menos, que é a Lei de Serviços Públicos. Eu falei isso para vocês, tá? Então, a regra geral é a continuidade dos serviços públicos, a gente viu isso no início do semestre. Pode haver a suspensão de um serviço em razão de emergência ou se tiver aviso prévio para manutenção de rede elétrica, de rede de esgoto, de água, segurança das instalações, ou caso de inadimplemento do usuário. O usuário não paga a conta. Aí pode ter a interrupção, corte. 13, serviço adequado, também está no mesmo artigo, né? É aquele que satisfaz as condições de regularidade, segurança, atualidade, eficiência e cortesia na sua prestação, bem como a modicidade de tarifas. É o conceito de serviço adequado. 14. As empresas públicas, devido ao seu caráter eminentemente privado, não estão obrigadas a realizar licitação. Está falso. A licitação ela é obrigatória tanto para a administração direta como pela administração indireta. Tá bom? É claro que nas atividades fins das empresas públicas e da sociedade de economia mista não tem licitação. Qual a atividade fim do Banco do Brasil? Né? Conceder crédito. Quando ele está concedendo crédito, ele não faz licitação. Quem quer crédito e tal? Ok? Acho que caiu a... Estão me ouvindo? Sim, professor. Ah, sim. Bem, tinha dado uma parada aí, congelou a tela, mas... Enfim. Vamos voltar aqui. Bem, eu me perdi um pouco, mas vamos voltar aqui. Eu acho que estava na questão 10, né? Em regra, o judiciário não intervém na ordem, na correção de gabaritos de prova de concurso. Que isso, pessoal, é um mérito administrativo, é discricionário da administração. Salvo quanto ao conteúdo da prova, incluir assuntos não enumerados no edital, que são uma questão de legalidade, tá verdadeiro. Então, concurso lá do Estado, tem lá direito administrativo, matéria, solicitação em contratos. Aí, quando você vai ver, cai questão de servidor público, de ato administrativo, enfim, fora do edital, você pode solicitar a anulação da questão. Agora, sim, dizer se a resposta correta é A, é a B, porque tem divergência doutrinária e tal, o judiciário não se mete nisso, ok? Porque é um mérito administrativo. 11. Em regra, pode haver cessão na execução de contratos administrativos a terceiros, ou seja, a subcontratação? Falso. Em regra, não há a subcontratação, tá certo? Só se o contrato administrativo prevê essa possibilidade, que ele sempre prevê em questão de bom senso, uma grande obra, uma coisa que vai demandar uma subcontratação. Dei até o exemplo do estádio de futebol, né? Geralmente um contrato desse autoriza a subcontratação do sistema de som, sistema de gramado, né? Essas coisas a administração permite que seja contratada outra empresa,
tá? Ou seja, a empresa que venceu a licitação vai construir o estádio, reformar o estádio, mas esse pequeno aspecto da construção pode ser subcontratado. 12. Em nenhuma outra hipótese pode haver interrupção. Isso eu já li, né? Tá certo, isso eu já li. A 12 e a 13. Então eu tinha pulado a 10, né? Vocês nem me avisaram. Bem, eu estava na 14, né? A subcontratação é feita também por licitação? Não, não, Joyce. A subcontratação, a empresa apenas comunica, né? A administração, tá bom? Mas não tem que fazer licitação, não. Então, a empresa que ganhou, digamos a Odebrecht, ganhou a licitação para fazer a reforma do Castelão, ela comunica à União, ou governo do Estado, que foi contratada a empresa tal para realizar o serviço de implantação do gramado e o valor, né, gasto foi tanto, que eles geralmente recebem por tarefa, né? Vai depender do tipo de empreitada. Menor preço e melhor técnica são modalidades de licitação? Falso, são tipos de licitação. Modalidade de licitação são concorrência, tomada de preço, pregão, convite, concurso, leilão, tá? Não errem isso na prova. Se errar, eu reprovo logo. Quero nem saber. Nem corrijo mais a prova. 17. A remuneração dos servidores públicos, em geral, é paga. Corrigir aqui. Ai, meu Deus, quando eu fico espelhando aqui nesse computador, eu não enxergo. Enfim, depois eu ajeito. A remuneração dos servidores públicos, em geral, é paga por subsídio? Não. Vencimento, né? Mais as gratificações. Essa é a remuneração do servidor público. Subsídio, que é essa parcela única, que não se admite outros pagamentos, etc., é a remuneração dos agentes políticos. Ok? Não está falso. 18. Os contratos administrativos são, em regra, precedidos de uma licitação. Ok, tem uma licitação prévia. Nos convênios, por outro lado, não há licitação, podendo quaisquer das partes denunciar o convênio e deixar de manter o acordo de cooperação mútua. Ok, convênio não tem licitação, pode ser denunciado, pode ser cancelado a qualquer tempo, etc. 19. A adjudicação compulsória implica em vedar à administração, uma vez concluído o procedimento licitatório, a atribuição de seu objeto a quem não seja o vencedor. Verdadeiro. A adjudicação compulsória significa contratar, né, a pessoa que ficou em primeiro lugar. Ok? 20. Licitações e contratos administrativos podem ser anulados se houver interesse público. O que é que vocês acham? Por que está falso? Porque não é anulado, é revogado. Interesse público é caso de revogação. Anulação é caso de ilegalidade. Então, licitações e contratos administrativos podem ser anulados se houver ilegalidade. Se houver interesse público, não é anulação, é revogação. Essa é a teoria geral do direito administrativo, tá? Serve para licitação em contrato, serve para serviços públicos, serve para ato administrativo em geral, tá bom? Não esqueçam dessa matéria. Anulação e legalidade. Revogação é porque não é mais conveniente ou não é mais oportuno. 21. A administração pública é dispensada de realizar licitação nas compras de hortifruti granjeiro. Verdadeiro, artigo 25 da lei, não sei qual é o inciso. É uma hipótese de dispensa, tá? 22. Um concurso público de provas e títulos para o provimento de cargos técnicos efetivos na Anvisa é uma modalidade de licitação que adota o tipo de melhor técnica? Não. Na verdade, concurso público de provas não é licitação. Tá? A licitação concurso é para escolha de trabalho técnico, mas não é um concurso público para você se tornar um servidor público efetivo.
É um concurso de teatro, concurso de monografia, concurso de um projeto, mas não é concurso para você se tornar um servidor público. Está totalmente misturado aí esse item. 23, o pregão. Na modalidade eletrônica, só deve ser utilizado pela administração de forma subsidiária, ou seja, quando não houver outra forma de conduzir o processo licitatório. Não, né? Pregão, eu falei isso para vocês. Quando é que a administração pública vai escolher a modalidade licitatória? Não vai escolher aquela que for mais simples para ela? É claro que a lei coloca algumas imposições, né? Lembra que eu comentei isso? Que quando for uma obra de grande valor, tem que ser concorrência, né? Um serviço de grande valor, concorrência, aquisição de imóvel público, concorrência. Mas, em geral, se não tiver essa peculiaridade da exigência de concorrência, aí a administração vai escolher uma modalidade mais simples. E, geralmente, a das mais simples é o pregão, tá? Mas ele não é escolhido de forma subsidiária. Tá falso. A dispensa de licitação é permitida para a escolha de trabalho técnico, artístico ou científico? Não. Isso é licitação na modalidade concurso. Tá falso. 25. Aplica-se aos contratos administrativos a exceção do contrato não cumprido, que é exception non-adimplente de contratos. Na hipótese de atraso injustificado superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração. Verdadeiro, se a administração, acho que está lá pelo artigo 58 da Lei 8666, se a administração pública atrasar o cumprimento do contrato por mais de 90 dias, aí você pode suspender o contrato, claro, solicitando a autorização judicial. Tá bom? 26. A pessoa física pode ser concessionária? Falei lá em cima que só a pessoa jurídica. A pessoa física pode ser permissionária. Concessionária, não. Só vocês lembrarem, concessionária de energia elétrica, Enel, concessionária de água, CAGES, concessionária de telefonia, Vivo, Claro, TIM, são pessoas jurídicas, não são físicas. Parceria público-privado, nem comentei com vocês, tá? Muito, eu acho. Mas essa lei, que é a lei da PPP, proíbe a celebração de parceria público-privada cujo objeto único seja o fornecimento de mão de obra ou fornecimento e a instalação de equipamento ou apenas a execução de obra pública. É porque a parceria público-privada, pessoal, deixa eu só explicar aqui para vocês, ela ocorre quando a administração pública não tem recurso suficiente e quer fazer São duas atividades conjuntas. Não é só uma obra, não é só um serviço. É uma obra acompanhada do serviço. Por exemplo, uma rodovia, ela vai construir a rodovia ou vai reformar a rodovia e vai manter a rodovia através do pedágio. São duas coisas conjuntas, tá? Ou então um metrô, um trem-bala, vai construir o trem-bala ou o metrô e vai explorar aquele metrô, vai administrar o metrô. Um estádio de futebol, quando vai fazer uma parceria público-privada, não é só reformar. Se for reformar, é só uma licitação normal. Mas vai reformar o estádio, vai administrar o estádio. Aí faz uma parceria público-privada. Tá bom? 28. Governador e deputados estaduais do Espírito Santo são agentes públicos? São. Agente público é o termo mais amplo. E são também agentes políticos. Os servidores, na verdade, esse item aí é de uma questão de concurso. Mas olha como está mal. Enfim, eu redigiria melhor. Os servidores das fundações públicas, com personalidade jurídica de direito privado, das empresas públicas, da sociedade de economia mista, são contratados sob regime da legislação trabalhista, CLT, e ocupam um emprego público. O item foi verdadeiro, mas essa palavra aqui, os servidores, né, eu acho que ela é um pouco mal empregada, né, mas tipo assim, os trabalhadores, que a gente coloca servidor, pensa em servidor público, né, e eles são empregados públicos. Ficaria melhor assim, se os trabalhadores das fundações e tal, e tal, e tal, ficaria melhor. Mas, enfim, não está errado não. 30, né, agora.
Segundo a Constituição Federal, a administração pública pode promover a contratação de servidores por tempo determinado, sem a realização de concurso, quando houver excepcional interesse público e para atender a necessidade temporária. Não. Ela pode fazer contratação, mas não é de servidor público. Vai ser de agentes temporários. Tá? Servidor público, ele é contratado por prazo indeterminado. Tá bom? Quem passa no concurso público fica ou vai ser demitido, ou se aposenta, ou pede exoneração, ou falece, mas não tem assim um prazo, ok? Nem para servidor público, nem para empregado público. Tem prazo é para temporário, tá? Um professor substituto, etc. 31. A modalidade licitatória pregão é uma forma de leilão, já está errada, aplicável à aquisição de bens que envolvam tecnologia sofisticada ou serviços técnicos especializados. Bem, eu falei para vocês que o pregão é aplicável para aquisição de bens e serviços comuns. Que é bem o serviço comum? Papel, lápis, um veículo popular, ar-condicionado, lâmpada, janela, porta. É nada que precise de uma especificação técnica. Tá bom? 32. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento é motivo para imposição de penalidade, mas não para rescisão do contrato? Bem, pode ser sim para rescisão do contrato. Tá bom? Se a obra é para ter começado hoje, aí depois de 4 meses a empresa quer começar, a administração pode rescindir o contrato. Então vai depender do caso concreto. Se for um atraso de um dia, uma coisa justificável e tal, coloca uma advertência, uma multa, tá? Mas não dá para dizer que o atraso não enseja rescisão. Pode ensejar. 33. Não se admite a rescisão judicial do contrato administrativo, uma vez que apenas a administração, em juízo de conveniência e oportunidade, cabe decidir acerca da manutenção e da avença, né, ou manutenção do contrato. Falso, pode sim haver rescisão judicial se a administração pública descumprir o contrato. O Poder Judiciário pode sim determinar a rescisão. 34. É garantido a todo servidor público o direito à associação sindical, o direito de greve? Não. Falei para vocês que os policiais, os militares, isso não é admitido. Tá bom? Estamos terminando. A exigência de exame psicotécnico para habilitação de candidato em cargo público só pode ser levada a efeito caso haja lei que assim a determine. Verdadeiro, comentei isso aqui com vocês. Concurso público tem validade de 3 anos? Não, são 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Prazo do concurso, 2 anos, está lá no artigo 37. O servidor público estável apenas perderá o cargo em razão de decisão judicial? Falso, ele pode perder o cargo em razão de processo administrativo, disciplinar, ele pode perder o cargo em razão de não aprovação do estágio probatório, se ele tiver na avaliação periódica de desempenho dele, ele não for satisfatória, tá bom? Entre outras questões. 38. As indenizações concedidas ao servidor público integram o conceito de remuneração? Não. Então, se eu, por exemplo, recebo uma diária, eu vou apresentar um trabalho em outro país e tal, eu recebo uma diária. Aí, digamos que meu salário seja 10 mil reais, ele naquele mês passa a ser 11 mil reais. Aí isso vai entrar na minha média de remuneração quando eu for me aposentar? Não. Isso é só uma indenização. A aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos de idade? Verdadeiro, pessoal. O servidor público completa 75 anos de idade, fica aposentado compulsoriamente. A autorização de serviço público constitui ato administrativo bilateral, vinculado e precário? Não, a autorização é unilateral. A administração pública que unilateralmente concede essa autorização. Não é vinculado, ele é discricionário. Tá?
O Serviço de Defesa Nacional, Segurança Interna, Fiscalização são exemplos de serviços públicos indelegáveis. Verdadeiro. Falei isso para vocês. E os particulares que eventualmente colaboram com o poder público, como os mesários, os jurados, não são considerados agentes públicos? São sim, mesmo que temporariamente, tá? São considerados agentes públicos, inclusive para fins penais.